Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? CCC 2025, Computer Chess Championship. E aqui a gente tá no qualifier de partidas rápidas entre essas super engines aqui, que para esse ritmo de jogo elas têm mais de 3.800 de rating, galera. É bizarro, né? Como é que pode tanta engine agora que a gente nunca tinha ouvido falar, Clover, né? O Uralógica, né? De repente tá lá num nível absurdo, encostando em Stockfish, encostando em Lila Zero. É realmente incrível, né? E quando a gente olha os ratings, dependendo do torneio, eles variam. Quando a gente fala da Super Finals da TCC, a gente fala ali das ratings com 3.700, Stockfish explodindo 3.730 e tal. E quando a gente vai pro CCC 2025, que é o Computer Chess Championship, a gente tem ratings de 3.800 ou mais, né? Então, pode ser muito devido à frequência com que essas engines jogam e é curioso isso. Mas, de qualquer maneira, a gente sabe que é um nível muito alto, né? De qualquer jeito. Bora dar uma olhada, então, nessa partida que eu trouxe Clover contra Uralógica. E nessa partida, deixa eu só ver uma coisa, eu tô sempre muito pra cá, né? Agora, isso, ó, pronto, melhorou um pouquinho aqui o layout aqui. O Clover, galera, abre aqui com G3, faz já diretamente aqui esse fianqueto, o cavalo vem para F6, bispo G2 e 5, e aqui D3, uma abertura bem diferente, né? A gente está acostumado a ver as pretas jogando dessa forma, muitas vezes e não as brancas, então bastante bacana essa abertura do fianqueto do rei aqui, né? Vamos ver, não é muito usual, mas é bem legal, fiquei com vontade de jogar isso aqui, acho que eu vou começar a jogar. Porque pega o adversário de surpresa, ele não está preparado para essa abertura. Mas aqui entre as máquinas não existe isso, não tem psicológico, não tem nada. Inclusive elas estão sendo obrigadas, forçadas a jogarem aqui esses lances de abertura, faz parte dos torneios, para criar variabilidade de abertura. Senão as engines jogam sempre a mesma coisa. Então eles têm que forçar essa variabilidade, e aí para ser justo, faz um jogar de brancas e o outro jogar, né, e depois inverte a cor. E4 foi jogado, dominando o centro, a dama veio defender o peão já. E aqui D6 protege mais uma vez o peão, dá liberdade para o bispo. Roque, H6 foi jogado. E aqui D4, curioso isso, né? D3 e depois D4. Ok, e os computadores aqui, pelo menos que eu rodei, né? Não são esses servidores dedicados, nem Super Engine, nem nada. Fala que aqui B3 ou C4 ou cavalo de bem D2 fazem mais sentido do que esse lance aqui. Vamos ver essa ideia, porque tá gambitando aqui, mas também tem um ataque lá, vamos ver. Peão toma foi jogado, cavalo toma, o bispo agora tá defendendo. Bispo em E7 e aqui C4, né? Controlando bem a casa de D5 e preparando para tirar o cavalo. Roque, cavalo vem para o jogo, torre em E8 e aqui H3 controla um pouquinho a casa de G4. Não sei se a ideia é jogar com bispo E3, de repente evitar o salto do cavalo. A6 foi jogado e sim, bispo E3 era então a ideia do H3. Bispo em F8, rasga um ataque aqui no peão central, que por enquanto está garantido. E agora a dama D2 foi jogado, conectando aqui finalmente as torres, desenvolvendo a dama, completando a abertura. Aqui a gente pode dizer que as brancas completaram o seu desenvolvimento, a abertura. As pretas ainda tem que jogar algumas coisas. Cavalo de bem D7 foi jogado, torre de A vem para a coluna C e o cavalo vem para C5. Mais uma vez a pressão aqui no peão central, são 3 ataques, apenas 2 defesas e por isso dama Macedônia foi jogado. É curioso, né? Dama D2, dama C2, mas esse lance agora no momento faz sentido para proteger o peão. A5 foi jogado B3, uma maneira bacana de você combater esse ataque. Porque se você joga A3 para jogar B4, vamos supor que você queira combater aqui na ala da dama. A3 seria um erro nesse tipo de posição, porque as pretas jogam A4 e você não consegue mais jogar o lance B4. Então é muito típico você jogar primeiro um B3 e depois, se quiser, jogar A3 e daí jogar o B4, né? Torre B8 foi jogado, torre de F vem para E1, bispo D7 segue o desarrollo e aqui cavalo em F5. O Clover vai levando aqui o cavalo para a casa do Kasparov, né? Um cavalo muito perigoso em geral. Esse cavalo precisa ser eliminado. Bispo toma, peão toma e aqui torre em E5, atacando o peão que no momento está protegido, mas ao mesmo tempo preparando para dobrar as torres.
Bispo em F4, não dá tempo. E agora as torres se encaram, saem do tabuleiro. Torre toma e torre em E8 disputando a coluna. E torre D1, mantendo as peças no jogo, mantendo as pretas aqui na defensiva. E agora esse peão ficou imóvel. Por conta da cravada. Bispo E7 foi jogado, dama agora passa para E2. Dama B6 foi jogado. O que esses caras estão fazendo, né? Essa partida não tá tão alienígena assim, por isso que eu gostei de trazê-la, porque tem muita partida de engine que vai até o lance 50 e eles não trocaram um peão, né? Aí joga torre A1, o outro joga torre G8, rei H2, torre C8, e fica fazendo aquilo 40 vezes, né? Até trocar um peão e até não sei. É sério. E quando você vê, tipo, tá no lance 40, ninguém trocou nada e tá 3 de vantagem já para as brancas. Uma coisa bizarra, né? Mas aqui não, aqui tá um pouco mais. Teve umas trocas, né? Os lances são um pouco mais lógicos. Agora, de fato, dama E2 e dama B6 são lances um pouco mais curiosos, né? Vamos ver como se desenvolve aqui a partida. Bispo em F3, mais um lance difícil de você jogar. Aqui é uma fishbone expandida com miolo de bispo. Não sei qual é o nome disso. Dama B4 foi jogado. Esse lance até tá coerente com Dama B6, né? A dama avançou. E agora, mais uma vez, Dama Macedônia foi jogada. Então, Dama E2, Dama C2. Difícil, né? Porque Dama E2 aqui tá defendido, não tem uma cravada, mas talvez com a ideia de mobilizar, né? De imobilizar o cavalo, ou intimidar o cavalo. Eu não sei se existe intimidação. Entre seres humanos dá para intimidar, entre máquinas acho que não. Cavalo de F em D7 foi jogado. Rei G2, olha só como jogaria Magnus Carlsen. Bispo em F6 e agora este cachorro está sob ameaça. Por isso o bispo D2 agora faz a proteção e também ameaça alguns ataques descobertos. Por isso a dama sai daí, a dama volta para B6 e o cavalo manobra para casa de E2. Cavalo em E5 centraliza o pocotó e agora o bispo atacado vai lá para casa de H5. O lance do Karpov. Ô Rafa, toda vez que mexe o bispo pra uma casa estranha, você fala que é o lance do Karpov. Tem duas coisas que eu falo que é o lance do Karpov. Ou um lance na abertura de tipo rei E7, rei D7, um lance assim meio rei F8, um lance de rei na abertura. Porque tem uma partida do Karpov muito famosa que ele faz isso e choca todo mundo e era um super lance bom. As engines mostraram no futuro que era o melhor lance e tal, a melhor ideia. E também tem uma partida muito famosa do Karpov que ele vai para um bispo lá, eu não lembro se era em B8 ou A7, uma dessas duas casas, e ele fecha toda a posição do adversário, acho que era bispo B8, né? E aí ele fecha toda a posição do adversário, tinha uma torre defendendo, e aí ele faz acontecer na ala da dama e tal. Então todo lance de rei ou de bispo estranho, assim, eu falo que é o lance do Karpov. Cavalo de em D7 foi jogado, e agora temos o lance cavalo em F4, bispo em E5 e H4 controlando um pouquinho mais aqui a casa de G5. Cavalo vem para F6 atacar o bispo e o bispo volta para a casa de F3. E dama D8 foi jogada. A dama veio para cá, veio para lá, voltou para lá e agora temos o lance bispo em E3. Ok, pressionando aqui, ameaçou capturar uma vez que existe uma cravada na coluna D. Dama em E7 foi jogado e agora bispo volta para a casa de C1. Caramba, esse bispo aí tá perambulando, né? A dama saiu e agora tomar o cavalo já não fazia mais sentido. E dama volta para D8. E aqui cavalo em H3. Fala sério esse lance, cavalo H3. O que esse lance tá fazendo? Ele deu a casa de F4 pro bispo, pode ser isso, vamos ver. Cavalo de F em D7 foi jogado. Bispo D2, lances complicados. Cavalo em A6. E agora bispo em E3, dama passa para F6, temos um pouco de ação, uma pressão agora no peão de F5 que está protegido, e por isso esse super lance G4 que poderia ser considerado uma bela pendurada entre seres humanos, né? Você fala assim, poxa, G4 aqui, rapaz, você não viu que estava caindo em H4, agora toma. E é nós que somos peõezeiros de plantão, fala a verdade, você ia tomar esse peão ou não? Teste da sinceridade. Eu ia também, claro, peãozão. Eu falo, mas vou ficar com a dama presa. Show me the book, né? Então me mostra, né? Calcula 2, 3 lances aí, vê se vai ficar com a dama presa, não vai, pronto, né? Assim, vamos ver então. O Uraloshka Chess de 3.800 de rating também foi peãozeiro aqui. Aceitou o desafio, mas que lance é esse, né, cara? É bizarro. Bizarra a profundidade. Dama por H4, gambitou, você aceita. Você fala, me mostra aí o que é que você tem.
E agora G5, e a dama aqui ficou numa situação um pouquinho complicada, que ela não tem mais casa, por isso o peão toma foi jogado para poder fugir aqui com a dama. Ela ganhou 2 casas agora, H7 e a casa mais triste do tabuleiro, que é a casa de H8, né? Quando você tem que colocar uma peça em H8 que não seja o rei, saiba que essa peça tá muito, muito triste. Bispo por G5, dama H7 tá um pouco triste. E agora temos o lance torre H1, galera. O Clover está jogando com um peão a menos, mas tem uma pressão violenta agora. Essa dama tá correndo perigo. Por isso, o triste lance G6, dando a casa de G7 para a dama. E cavalo em F4, rasgando o ataque. Dama G7, peão por G6. Olha o que vai acontecer aqui agora. Olha que sequência bizarra. Porque bispo em F4 foi jogado. E aqui a gente fala, ok, bispo por F4 e o jogo vai embora. Não! Aqui o Clover segue com o peão toma, permitindo dama toma que protege o bispo. E você fala assim, ué, vai jogar com uma peça a menos então? Mais ou menos, porque depois de bispo por F4, o Uraloshka não segue com o lance dama por F4 e sim segue com o lance torre E6. Por quê? O que será que acontece se joga dama por bispo aqui? A barril. Se você falou que tem mate em 3, se você bateu o olho nessa posição e falou que tem mate em 3, parabéns por ter lido aqui a barrinha. Mas não precisa só na barrinha, às vezes dá pra ver. A galera que treina tática, a galera que já baixou aqui o aplicativo 8Chess, a galera que estuda, com certeza já viu aqui também que tem mate, né? Não sei se viu o mate em 3 batendo o olho, mas se parar um pouquinho aqui pra pensar, com certeza encontra. A ideia aqui é dama G6, né? Não tem nenhuma peça que pode interpor. A torre vai chegar, o rei só tem a casa de F8. A torre chegando. E aqui é aquela posição que você fala, oba, ganhei a torre. E quando você olha de novo, você fala, opa, dei mate, né? Às vezes acontece isso aí comigo. Fala, oba, ganhei a torre. Plum, acontece um negócio, fala, nossa, o que aconteceu? Caiu o meu tempo? Né? Não, eu ganhei, eu dei mate. Então aqui teria checkmate. Por isso não dá para tomar o bispo. E por isso torre E6, controlando agora a casa de G6 e ameaçando tomar o bispo. E aqui, muitos de nós tiraríamos o bispo, mas o Clover segue com mais um lance alienígena, o lance rei F1, fazendo uma provocação gigantesca. Porque você fala, e agora? Agora dá para tomar o bispo? Não dá, por conta de dama em H7, seguido de dama em H8, essa sequência não é simples, não é fácil. Essa aqui já é mais sofisticada do que a outra, porque dá pra você, né, precisa de muitos lances, mas aqui o rei já não tem mais pra onde ir, né? Aqui teria que entregar a dama, e aí dama e torre, uma dama por torre e cavalo costuma não valer a pena, né? E aqui o ataque continua, bispo H5, o rei tá ficando totalmente aqui exposto, né? E poderia seguir dessa forma, então o rei continua defendendo aqui a torre, mas cai o cavalo, e aí dama e bispo contra a torre e cavalo não rola não. Por isso o lance jogado não foi dama por bispo, e sim cavalo em E5, lance brilhante, rei F1, né? Surreal. E agora temos o lance bispo toma, torre toma, e dama D3, protegendo o bispo, atacando o peão. Dama em F6 faz a coesão. E aqui permite o lance dama em H7 com cheque, o rei escapa. E aqui dama por B7, um lance valente. Você fala assim, já sei, se ele tomar o bispo eu tomo o cavalo. Cuidado, porque aí vai perder a torre. Não é exatamente essa a ideia. Se dama por bispo... torre aqui em H8 é checkmate, né? Esse é o ponto todo, por isso não dá para tomar o bispo e por isso o cavalo B4 foi jogado. Seguimos com o bispo em H5 e agora a dama tem que ficar vigiando aqui a casa de F7 para não levar mate. Cavalo vem para D3, ameaço contra mate. Quem dá mate primeiro ganha. Dama C8 com cheque foi jogado, o rei vai para G7, torre G1 com cheque, o torre cobre aqui em G5 e agora a torre toma, dama toma com o bispo atacado, o que fazer? Dama D7 com cheque, olha essa sequenciazinha aqui de cheques, a dama encosta no bispo e agora um cheque bonito aqui, dama em F8, deixando aqui o bispo, bacana o lance, mas é porque existe essa sequência aqui, né? Que é exatamente o que acontece aqui na partida. E agora, galera, Clover tem um final a mais. Quantos seres humanos conseguem ganhar essa posição? Depende. Se forem do mesmo nível, provavelmente as brancas vão ganhar. Se as pretas tiverem um nível maior, tipo eu contra o MVL, eu não precisa nem falar o Calcio, porque é muito óbvio. Eu contra o Pragnananda, eu contra o, sei lá, um grande mestre aqui, o Diamante.
Cara, não sei, talvez o mais provável se eu jogar isso aqui com o diamante, eu de brancas, é que vai empatar. Não vou conseguir ganhar isso daqui com o diamante. E se eu não tomar cuidado, eu perco, né? Então, assim, não é fácil isso daqui não, galera. Vamos ver as máquinas aqui. Agora a gente vai passando o lance, porque dama dá cheque até amanhã. E a gente precisa ver a técnica do Clover. Olha, o rei passa pro outro lado, a dama cobre. Tudo tem que ficar sempre defendido. Esse peão não tá, cuidado, né? Cheque pra lá, o rei vai manobrando, o rei vai passando pro outro lado, galera. E agora sim tá protegido, tá todo mundo protegido, veja isso. Esse é o mais importante. E o rei satisfeito de barriga cheia, agora sai. Agora, como é difícil progredir, né? Cara, você tem que dar 3 cheques, fazer vários lances pra poder fazer alguma coisinha, né? Olha lá, o outro peão quer avançar, mas não pode. O rei tá quase exposto. E aqui conseguiu jogar um A4, mas no limite, né? Perigo aqui da dama chegando. E agora vai lá, cheque de novo, manobra pra lá. Tipo lance dama C7. É muito difícil encontrar esse tipo de lance. Agora o rei encosta no peão, cheque não deixa, cheque na diagonal. É uma manobra de cubo mágico, galera. F4, né? Pra propor trocas. Aqui rei F5, rei D2, são lances muito difíceis e delicados, né? Mas aqui a gente vai vendo a maestria com que o Clover joga. E aqui sim, aqui eu acho que se eu jogar uma posição dessa contra o diamante, não sei, né? Aqui já ganha, mas mesmo às vezes com esse monte de peão, ele pode encontrar um perpétuo, pode dar um recurso ali, né? Alguma coisa, um afogamento. Cuidado, essa turma tem recurso. Mas aqui entre máquinas não tem como, né? E por isso aqui, depois de mais alguns lances, temos aqui checkmate, galera. Uma partida espetacular aqui entre o Clover e o Uraloshka. O que eu gostei é que ela tem um caráter até humano no começo da partida. Depois, claro, vira essa robozaiada toda, né? Mas com muita criatividade e um ataque, né, envolvendo sacrifício, tática e tudo mais. Tinha a partida bem bonita. Resolvi trazer aqui para o canal. E bora puxar o relatório aqui do chess.com, que é sempre um relatório, né, é o estagiário avaliando o PhD, a tese de PhD é o bacharel lá, como é que fala? O bicho da faculdade, né? Ainda existe esse termo, bicho? Eu não sei se é o termo ultrapassado. Quando entrava na faculdade, falava que era o bicho. O bicho da faculdade avaliando a tese de PhD, né? É mais ou menos isso. 94% aqui pro Clover, gente. Por que a gente fala isso? Porque essas engines jogam, cara, em servidores parrudos, dedicados, uma partida inteira, né? Pensando aqui, o relatório em 20 segundos não pode trazer, né, uma análise tão aprofundada quanto o que realmente essas engines jogaram. Mas dá um cheirinho aqui, né? O gráfico sempre tem esse caráter assim de micro variações, né? Não tem aquela tipo capivarada, oscilação tipo montanha-russa. Você não vai ver isso nas partidas entre engines, né? E lance brilhante aqui, o nosso rei F1. Foi lance esse aqui, podemos falar que essa engine jogou quase igual o Carlsen. Quase igual o Magnus Carlsen. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!